Em nome do Programa de Pós-Graduação em Química, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, eu agradeço mais uma vez, viu, Romeu, a presença. Vai ser um prazer enorme recebê-lo aqui, virtualmente, né? Agora a gente tem a vantagem de poder contar com convidados do Brasil e do mundo, né? Com essa questão virtual. Então, vai ser muito prazeroso. Eu vou fazer uma apresentação de você para o pessoal, né? O professor Romeu Cardoso Rocha Filho, ele é licenciado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Físico-Química e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele tem um pós-doutorado no SRI International em Menlo Park, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é professor associado, eu fiquei na dúvida, viu, Romeu, se você ainda está professor associado do departamento, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Ele é professor, obviamente, do programa de pós-graduação em Química, lá da UFSCar. Ele já foi coordenador da graduação, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. Já foi coordenador do programa de pós-graduação em Química, foi vice-reitor, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, de pós-graduação em pesquisa. Atualmente, o Romeu é presidente da Sociedade Brasileira de Química, ele também é membro da Sociedade Internacional de Eletroquímica. O Romeu, ele trabalha na área de eletroquímica, né, atuando principalmente nos seguintes temas: propriedades e aplicações eletroquímicas de materiais avançados de carbono, eletroquímica aplicada à degradação de contaminantes, corrosão e proteção de metais e ligas biocompatíveis, baterias de íons lítios, materiais de eletrodo e eletrólitos, materiais compósitos de polímeros condutores para eletrodos de baterias e supercapacitores. O Romeu é bolsista de produtividade nível 1B do CNPq, já publicou 208 artigos, 12 livros, 9 capítulos de livros, possui uma patente, já orientou 34 trabalhos de iniciação científica, 9 dissertações, 10 teses, supervisionou 14 pós-doutorados e atualmente ele orienta um trabalho de mestrado e supervisiona um de pós-doutorado, mesmo estando à frente da Sociedade Brasileira de Química, né, que já é um trabalho imenso, Romeu, e eu fico muito feliz com a sua atuação na Sociedade Brasileira de Química, né, acompanho de perto e queria parabenizá-lo. E a sala é sua, Romeu, fique à vontade para fazer sua apresentação, tá certo? Muito obrigada novamente. Muito obrigado, professora Claudete, por essa introdução e muito obrigado também pelo convite, né, para apresentar esse seminário dentro da programação dos web colóquios do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPE. Então, é um prazer estar falando com você, com todos os que estão assistindo a este colóquio. Temos bons amigos no Departamento de Química Fundamental. Eu tive a satisfação de, na realidade, aumentar o meu envolvimento com a Sociedade Brasileira de Química graças a uma pessoa muito querida que já nos deixou da UFPE, que era o professor Ricardo Ferreira. Foi o professor Ricardo Ferreira quem catalisou, em 1979, a criação da primeira regional da Sociedade Brasileira de Química, que é a regional aqui do interior do estado de São Paulo, e que eu, convidado pelo professor Ricardo, fui o primeiro secretário regional. Quando nós organizamos, ainda em 1979, o primeiro encontro regional de Química da Sociedade Brasileira de Química. Bom, então é um grande prazer estar com vocês e eu espero convencê-los que a Sociedade Brasileira de Química tem um papel muito importante para ajudar a comunidade química nacional a atingir os seus objetivos. Deixe-me ligar aqui, vamos ver se eu consigo ligar o laser. Então, o ambiente da atividade científica, na realidade, ele é multifacetado. Naturalmente que
o ator mais importante. Sem o cientista não existe atividade científica. Mas o cientista ele é abrigado por instituições de pesquisa. Então, esse é um primeiro ator importante. As instituições de pesquisa que acolhem os cientistas, dispõem laboratórios, equipamentos, etc. Né? Seja a universidade, como é o caso da Universidade Federal de São Carlos, na qual eu estou há muito tempo, da Universidade Federal de Pernambuco, institutos de pesquisa, empresas, o que seja. E eles contam com, dentro destas instituições, os cientistas contam com uma diversificada supervisão institucional, seja do departamento, seja do centro, como é o caso agora que a professora Claudete está dirigindo o centro, os órgãos colegiados e assim por diante, e outros órgãos, como nós vamos comentar. Outro ator importante para que a atividade científica ocorra são as instituições de fomento à pesquisa, né? Porque sem recursos não dá para a gente desenvolver a atividade de pesquisa, seja os recursos para a pesquisa em si, a compra de equipamentos, os insumos, etc., e, muito importante, as bolsas para as pessoas que estão em formação, ou mesmo as bolsas de produtividade. Então, normalmente, esses recursos eles são providos, muitas vezes, por processos competitivos, e a gente tem aí as diversas agências de fomento, né, tanto a nível federal como a nível estadual, e hoje já temos algumas poucas fundações privadas também atuando. Outros atores importantes são comissões e conselhos supervisores. Por quê? Porque a atividade de pesquisa ela é acompanhada por diferentes comissões. Por exemplo, a nível nacional, existe a Comissão Nacional de Pesquisa, né? Que coordena qualquer pesquisa que envolva seres humanos. Então, agora, durante a pandemia, nós tivemos, inclusive, denúncias de experimentos feitos, né, com medicamentos em Manaus, por exemplo, sem nenhuma supervisão da CONEP. Então, isto é inadmissível. A mesma coisa quando a gente trabalha com animais, a experimentação animal, existe o Conselho Nacional da Experimentação Animal. Trabalhar com organismos geneticamente modificados tem que ter a supervisão da Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia. E nós, pesquisadores, os cientistas, nós temos que trabalhar com integridade. Então, existe no CNPq a Comissão de Integridade na Atividade Científica. E eu tenho certeza, como ocorre na UFSCar, que ocorre também na UFPE, que cada uma dessas comissões dessas comissões nacionais, vai ter aqui dentro da instituição uma comissão similar. Então, na UFSCar nós temos o CEP, que recebe os projetos para seres humanos, nós temos a Comissão para a Experimentação Animal, nós temos uma Comissão de Integridade na Atividade Científica e assim por diante. Um outro ator importante ainda para que a atividade científica se desenvolva são as associações científicas. Por quê? Porque elas promovem o desenvolvimento de comunidades científicas e elas têm o poder de facilitar a divulgação dos resultados das atividades de pesquisa e inovação, seja por periódicos, seja organizando eventos, etc. Então, nós temos a Academia Brasileira de Ciências, que não é bem uma associação científica, mas diferenciada. Nós temos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que na realidade é uma federação de associações. Nós temos a Sociedade Brasileira de Química, SBF, a Sociedade Brasileira de Física. Depois, a nível latino-americano, nós temos a Federação Latino-Americana de Química, temos aí o PAC a nível internacional e assim por diante. Então, eu espero convencê-los de que a SBQ faz esse papel de desenvolver a comunidade científica, a comunidade química e facilitar o trabalho e as atividades de pesquisa, inovação, etc., da comunidade química nacional. Para aqueles que não sabem, né, nós temos muitos jovens assistindo a este colóquio, a Sociedade Brasileira de Química foi fundada no dia 8 de julho de 1977, durante uma reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aliás, uma reunião anual conturbada, porque ainda durante o período da ditadura, e a reunião era para acontecer
em Fortaleza, e a ditadura resolveu proibir a ocorrência da reunião e vetar qualquer auxílio financeiro para que a reunião ocorresse. Ela acabou sendo acolhida pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, e foi nesta reunião que foi fundada a Sociedade Brasileira de Química. Na hora da fundação, o pessoal se deu conta que não tinha um papel para fazer uma ata de fundação, e alguém se lembrou que estavam sendo vendidos cartazes, que é isso que está aqui, cartazes para levantar fundos, para custear os custos da reunião, e foi neste cartaz, com Galileu Galilei, que foi escrita, então, a ata da Assembleia de Fundação da Sociedade Brasileira de Química. Quem visitar a sede da sociedade, lá no Instituto de Química, na USP, em São Paulo, poderá ver esse cartaz, o original, na parede lá. Bom, muitos de vocês jovens vão se perguntar, mas por que o Brasil só foi ter uma Sociedade Brasileira de Química há menos de 45 anos atrás? Na realidade, há cerca de 100 anos, surgiu a primeira sociedade na área de química, a Sociedade Brasileira de Química, fundada em 1922, então, justamente durante o ano da comemoração do primeiro centenário da independência. Em 1940, surgiu uma associação concorrente e, nesse meio tempo, a Sociedade Brasileira de Química era mais forte, aconteceu uma desgraça que a sua sede sofreu um incêndio terrível, foi totalmente destruída, e o pessoal chegou à conclusão que seria melhor juntar as duas sociedades. Em 1951, em outubro, elas foram juntadas e surgiu a ABQ, a Associação Brasileira de Química, que muitos de vocês com certeza conhecem. E por que existindo a ABQ, foi fundada a Sociedade Brasileira de Química? Porque a ABQ não estava, na década de 70, cumprindo as funções que uma sociedade científica deve cumprir, isto é, ela não tinha periodicidade nos seus congressos e nem nas suas publicações. Para vocês terem uma ideia, em 1952 ocorreu o 10º Congresso. Então, as sociedades anteriores também não vinham fazendo congressos anuais direitinho. 15 anos depois, foi o 16º Congresso. Né? 11 anos depois, foi o 19º Congresso. Então, não havia a promoção de congressos anuais. A revista Os Anais também, a gente vê que o volume 27 é de 1968, em 1972 sai o 28, e somente em 1978 sai o 29. Então, havia na comunidade a comunidade não estava nada contente com o fato de não ter uma sociedade de química atuante. Por isto, foi fundada a Sociedade Brasileira de Química. E, desde então, a sociedade tem tentado, e eu posso dizer e atestar que ela tem sido bem-sucedida, em cumprir o papel como a sociedade da comunidade química nacional. Então, a Sociedade Brasileira de Química, ela provê, né, para o desenvolvimento de comunidade científica. Então, há necessidade de redes de contato. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos as listas de correio eletrônico, mas nós temos redes de contato importantes de outro tipo que eu vou destacar a seguir. Nós temos o boletim eletrônico semanal, nós temos um podcast também semanal que surgiu no ano passado. Então, a gente está provendo redes de contato para o desenvolvimento da comunidade química nacional. Nós também, para o desenvolvimento da comunidade química nacional, nós temos portais de conhecimento, nós publicamos livros, nós promovemos minicursos, nós publicamos tabelas periódicas e, para facilitar a divulgação dos resultados das atividades de pesquisa e inovação, nós temos revistas científicas atuantes desde 6 meses depois que a sociedade foi fundada. Desde 1978 surgiu a primeira revista da sociedade, a Química Nova, como eu vou mostrar há pouco. E desde 1978, ininterruptamente, todo ano, nós temos a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. E no etc., nós temos muitas outras ações, diversas, e muitas outras coisas, como eu pretendo mostrar para vocês neste colóquio, para convencê-los de que realmente a Sociedade Brasileira de Química faz o papel que se espera de uma associação científica. Então, redes de contato. Né? Nós temos
diferentes nuances de redes de contato, diferentes recortes. Nós temos por áreas da química, por regiões do país, ou mesmo por diversidade. Então, a Sociedade Brasileira de Química, ela está organizada, no momento, em 13 divisões científicas que estão aqui listadas, e nada impede que a gente crie novas divisões científicas, basta vir uma solicitação dos associados, havendo um número grande de associados, uma solicitação à diretoria, ao conselho consultivo, novas divisões científicas podem ser criadas. Essas divisões, então, elas são o quê? São uma rede de contato com colegas da mesma área da química, do interesse de cada um dos nossos sócios. Uma outra possibilidade, então, elas promovem diferentes atividades, né? As divisões científicas promovem congressos específicos e atividades específicas para o tema da divisão. Estão aqui alguns exemplos, né, de atividades que vêm sendo promovidas agora nos últimos tempos, como esta aqui, virtualmente, né? Atividades online. Então, estão aqui diferentes exemplos dessas atividades promovidas pelas divisões científicas da SBQ. Um outro recorte de rede de contato são as secretarias regionais, porque agora é uma rede de contato para permitir interação com os colegas que atuam na sua região. Então, hoje nós estamos falando com vocês aí de Pernambuco e temos o prazer de ter conosco, inclusive, né, a professora Claudete, é a secretária regional neste momento. Ela é a diretora da Secretaria Regional de Pernambuco, da Sociedade Brasileira de Química. Então, a Secretaria Regional, ela tem o papel de divulgar a sociedade e fazer um atendimento mais próximo dos associados na sua região de atuação, e ela pode promover eventos de diferentes tipos, encontros, palestras, seminários, etc. Aí depende do que os sócios daquela região decidirem fazer e promover. Um outro recorte que nós temos, importante, hoje é o Comitê Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Então, nós temos este comitê que tem como meta fazer redes de contato, né, entre os jovens pesquisadores da química, seja a nível internacional ou nacional. Então, eles divulgam ativamente as atividades da sociedade e promovem as suas próprias atividades. Então, o JPSBQ tem os seus próprios webinários, eles têm dentro do podcast da SBQ o seu próprio podcast, que é o JP Conecta. Eles estão relacionados à rede latino-americana de jovens pesquisadores, à rede internacional de jovens pesquisadores. Então, nós temos esse recorte importante também de rede de contato entre os jovens pesquisadores. Além disso, nós temos também esse recorte, que é o recorte feminino, o recorte das mulheres. Foi criado na SBQ, em 2019, o Núcleo Mulheres SBQ, que promove ações para estimular o debate e para diminuir a desigualdade de gênero na área de química no país, em todos os níveis, e para contribuir para a formação de lideranças femininas na área no nosso país. Então, este é um núcleo muito importante, muito atuante. Normalmente, ele é coordenado por pessoas que são do conselho ou da diretoria da SBQ, ou recentemente egressas da diretoria, como é o caso da professora Elisa Orff. Então, a professora Rossimiri era da diretoria anterior, atualmente está no conselho consultivo, e a professora Carolina é a tesoureira adjunta da diretoria atual. A SBQ tem uma política clara se posicionando sobre a questão da inclusão e diversidade nas ciências químicas, porque nós entendemos que diversidade significa força, significa riqueza. Então, a SBQ tem esse posicionamento claro, né? E procura contribuir e trabalhar incessantemente e divulgar iniciativas que visem erradicar atitudes discriminatórias de qualquer natureza na comunidade química brasileira. Então, a SBQ, ela dá as boas-vindas à diversidade.
a diversidade é nossa força e é nossa riqueza. Nós, inclusive, em junho do ano passado, junto com muitas outras sociedades, assinamos um posicionamento similar que foi inicialmente liderado pela Sociedade Real de Química do Reino Unido. Muito bem, então essas são as diferentes redes, né, que diferentes recortes de rede para parcerias, para conhecimento de colegas, para interação de colegas, que a Sociedade Brasileira de Química provê. Além disto, a sociedade tem um órgão específico, que é a Publi-SBQ, que é responsável pelas publicações da sociedade. Nós temos periódicos, nós temos portais, nós temos livros, o boletim eletrônico, nós temos o podcast, nós temos as tabelas periódicas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Como eu mencionei, aliás, antes de falar, que eu já ia falar da Química Nova, é importante ressaltar que nós nos orgulhamos de ser a maior editora de periódicos de química da América Latina. Nós temos 4 revistas, todas elas, né, estão aí mostradas, a Química Nova, JBSS, a Química Nova na Escola e a Revista Virtual de Química, todas elas de acesso aberto. Em 2020, nós publicamos mais de 620 artigos e hoje todas elas são publicadas sob licenças do tipo Creative Commons, onde o autor estabelece o que pode ser feito com aquele material. Nós só não permitimos uso comercial dos artigos publicados na Química Nova na Escola, mas todos os outros artigos podem ser usados de diferentes maneiras, atendendo às licenças do Creative Commons 4.0. Desde que a pessoa use o material dentro do que é permitido, do acordo do Creative Commons 4.0, ele pode ser usado. Então, como eu mencionei anteriormente, a Química Nova ela foi lançada 6 meses depois da sociedade ser fundada, em janeiro de 1978. No momento, inclusive, nós temos na coordenação da editoria uma professora aí de Pernambuco, né, a professora Giovana Machado, que inclusive é professora orientadora no programa de pós-graduação em Química aí de vocês. E nós temos um outro colega da Bahia, na editoria, o Jorge Davi, e o professor Nelson Morgon, da Unicamp. Recentemente saíram os índices de impacto das revistas e a Química Nova teve um aumento bastante substancial. Hoje o índice de impacto dela, o fator de impacto, é quase de 1. Ela publica 10 números por ano, né? E é o 9º periódico mais acessado do portal Cielo. Então, nos orgulhamos muito dessa revista que vem sendo publicada ininterruptamente desde 1978 e a coleção completa pode ser acessada no site da revista. No ano de 1990, a sociedade, nós resolvemos lançar uma revista em inglês e somente, ao contrário da Química Nova, que publica artigos de todas as áreas, de história, de ensino, artigos gerais, etc., notas técnicas, o Journal of the Brazilian Chemical Society só publica artigos de pesquisa originais, revisões e notas curtas. Mas são todas referentes a artigos originais. Nós temos aqui um quadro maior de editores. Os editores são coordenados pelo professor Paulo César Vieira, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Química da USP, e nós temos, inclusive, um editor da Argentina. O JBCS também teve um aumento muito substancial do seu fator de impacto agora em 2020. Pulou de 1,4 para mais de 1,8. Então, é uma revista da qual nós nos orgulhamos muito também. Posteriormente, em 1995, a diretoria e o conselho entenderam e concordaram com os colegas da área de ensino de química de que havia necessidade de uma revista nessa área. Então, foi lançada em 1995, houve o congresso, o Encontro Nacional de Ensino de Química, em 1994, em Belo Horizonte, e naquela ocasião foi decidido pelos pesquisadores da área que seria interessante ter uma revista na área, e no início de 1995, foi lançada, então, a Química Nova na Escola.
Os editores atuais são o professor Paulo Alves Porto, do Instituto de Química da USP, e a professora Salete Linhares Queiroz, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Ela publica 4 números por ano, né? E, de vez em quando, ela publica cadernos temáticos de Química Nova na escola em momentos especiais. É uma revista da qual nós nos orgulhamos muito, porque ela atinge o professorado do ensino básico, ela atinge os alunos dos cursos de licenciatura. Eu estou ciente de que a UFPE tem 2 cursos de licenciatura, um aí em Recife e outro em Caruaru, e ela atinge os alunos, né, os estudantes de química em geral. Mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Química incorporou ao seu cardápio de revistas a Revista Virtual de Química, que foi fundada originalmente pela Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Química, por colegas da Universidade Federal Fluminense. E o coordenador atual, inclusive, dos editores, é lá da Universidade Federal Fluminense, o professor Davi Rodrigues da Rocha. Nós temos a professora Bárbara Vasconcelos da Silva, da UFRJ, a Maria Helena de Araújo, da UFMG, e o professor Marlon Soares, de Goiás, na editoria da revista. Todas essas revistas têm editores, menos a Química Nova na Escola, tem editores associados, que eu não estou mencionando aqui o nome. Em 2013, então, ela foi incorporada à Publi SBQ. A revista virtual de Química, ela está voltada mais para a divulgação, né? Principalmente ser uma fonte de consulta e divulgação em língua portuguesa ou inglesa para alunos, professores de graduação e pós-graduação em diferentes temas. Então, é uma revista que nós publicamos 6 números por ano. Muito bem. Além das revistas, de vez em quando a gente faz coleções especiais, né? Como todas elas são revistas que estão online, foi organizada em 2017 uma coleção especial em homenagem ao professor Ângelo da Cunha Pinto, que foi um sócio nosso muito importante, ex-presidente da sociedade, infelizmente falecido há alguns anos atrás, que nós perdemos o Ângelo, que era um sócio muito ativo em toda a comunidade química, da área de produtos naturais, e foi, então, feito um número especial em sua homenagem. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Química teve a honra de hospedar pela primeira vez na América Latina um congresso da IUPAC. E, em função deste congresso da IUPAC, foi organizada uma coleção especial em 2018 de artigos do JBCS. Além das revistas, nós temos portais voltados ao ensino e à divulgação da química. O portal Química Nova Interativa e o portal Cuide Mais. Então, o portal Química Nova Interativa, ele está voltado para o ensino e a divulgação da química. Foi lançado em 2009 para articular conteúdos editoriais da SBQ para o ensino de química. Então, neste portal, vocês vão encontrar 100 temas de ensino, 260 moléculas interativas, 62 conceitos científicos sendo tratados, 30 temas de pesquisa e ensino, 44 atividades de sala de aula. Então, não deixem de consultar, né, este portal importante, que ele é conhecido pela sigla QNINT. Ele já teve quase 500 mil de visitas totais. O outro portal mencionado, então, é o portal Cuide Mais, que oferece, numa linguagem leve e simples, material diversificado e atualizado, onde a química é o tema central. Então, esse é o portal voltado mais para o público infanto-juvenil. Então, é para ter a química para ler e sonhar, né? Então, lá vão ser encontrados muitos livros, muitas novidades, curiosidades, entrevistas, além de caça-palavras, tudo livremente disponível. Ele é coordenado pela professora Cláudia Rezende, do Instituto de Química da UFRJ. No caso anterior, eu esqueci, não estão aqui os nomes, né? Mas ele é coordenado pelo professor Jailson, da Universidade Federal da Bahia, né? Muito bem. Continuando, nós temos a editora da SBQ. Então, com livros voltados ao ensino, à pesquisa, à tecnologia e à educação em química. Então, vocês vão encontrar no portal, na parte da Edite SBQ, muitos livros
em PDF para serem baixados, e existem livros impressos que vocês podem adquirir via a nossa Secretaria Nacional, lá na USP, em São Paulo. Então, em 2016 foi lançado Preparo de Amostras, né, Métodos de Preparo de Amostra. Em 2015 foi lançado Origens da Química no Brasil, do professor Carlos Filgueiras, aqui o Preparo de Amostras do professor Francisco Kugri e o Fábio Rocha. Em 2018 nós lançamos pela primeira vez, foi lançado em português a tradução do Manual de Grandezas, Unidades e Símbolos em Físico-Química, é o manual da IUPAC. A IUPAC tem manuais específicos para as diferentes áreas da química. E este é o manual para a área de Físico-Química, que eu tive o prazer de coordenar a tradução junto com um colega de Coimbra. Então, é uma ação que nós fizemos, liderada pela SBQ, junto com a Sociedade Portuguesa de Química, e ele foi lançado em 2018. Se vocês entrarem no navegador e lançarem simplesmente Livro Verde SBQ, imediatamente vocês vão para a página onde está disponível o PDF para download gratuito deste manual, que vai ensinar para vocês qual é o símbolo das diferentes grandezas, como é que se trabalha com elas, etc, etc. Então, é um manual que eu recomendo a todos vocês. Em 2019, foi lançado o livro Substâncias Carboniladas e Derivados. Então, a SBQ tem esta atividade editorial importante. No momento, nós estamos, inclusive, nos associando com o PROFQ, que é um mestrado nacional da área de Química, o qual eu vou mencionar mais adiante, para publicar livros resultantes das dissertações dos alunos do PROFQ. Nós ainda temos o boletim, nós temos o podcast. Então, o boletim eletrônico, ele é editado pelo secretário-geral da Sociedade Brasileira de Química, atualmente o professor Fernando de Carvalho da Silva. Ele tem como objetivo divulgar informações de interesse nacional relacionadas com a ciência, com ênfase em química, né? Ele é semanal, lançado todas as quintas-feiras, ele existe desde 1998, está aqui reproduzida, né, as primeiras notícias do lançado agora no dia 17 de junho, né? Mostrando aqui que a data da reunião virtual, a 44ª, estava sendo anunciada para setembro. Daqui a pouco eu vou anunciar que, na realidade, nós, no dia de hoje, decidimos adiar essa data por 2 meses. Muito bem, uma outra coisa importante, uma outra atividade importante de comunicação que a sociedade tem, desde o ano passado, é o SBcast, que é o podcast da SBQ. E, como eu mencionei anteriormente, existem edições especiais do SBcast, que são organizadas pelo Comitê Jovens Pesquisadores da SBQ. Ele tem a produção e apresentação do jornalista Mário Henrique Viana, e ele é coordenado, tem a coordenação geral da professora Rocimiriam Freitas, e nós temos a colaboração na edição de áudio do Bruno e a finalização da nossa webmaster, a Rosângela Fernandes. Então, não deixem de conhecer o podcast da SBQ. Está disponível em todas as plataformas aí que trabalham com podcasts. A SBQ, desde meados da década de 90, quando eu fui secretário-geral da Sociedade Brasileira de Química por 2 mandatos, naquela ocasião, com a ajuda do professor Aécio Pereira Chagas, da Unicamp, meu grande amigo professor Aécio, nós organizamos a tabela periódica dos elementos da SBQ. Então, ela tem em formato A4, com muitas informações, frente e verso, e existe também um tamanho grande para a parede. Mas, mais recentemente, durante o Ano Internacional da Tabela Periódica, nós lançamos uma mais simplificada, em PDF de alta resolução, que está disponível online no sítio da Sociedade Brasileira de Química, para ser baixada por qualquer pessoa. Ela também tem o copyright nosso, mas ela pode ser usada para qualquer coisa, exceto para fins comerciais. E como o PDF foi feito propositalmente de alta resolução, quem quiser pode baixar e imprimir no tamanho que quiser, num provedor de impressão da sua cidade, para usar em sala de aula, para enfeitar o seu quarto, ou o que seja, para enfeitar o laboratório. Então,
esta tabela agora ela é provida sempre em PDF de alta resolução. Daqui a pouco nós vamos atualizá-la e atualizar a outra, porque houve uma pequena mudança em um dos pesos atômicos a mais, que não altera basicamente nada, mas ela tem que estar sempre atualizadíssima, né? Muito bem. Uma outra atividade importante, além das publicações, etc., são os congressos. Então, nós temos o congresso na reunião anual, nós temos os encontros regionais, nós temos os congressos temáticos. Então, as reuniões anuais são oportunidades de interagir com os colegas das diferentes áreas da química. É quando alguém como eu, que é da eletroquímica e que se interessa pelo ensino de química, me encontro com o pessoal do ensino de química e com o pessoal de outras áreas, da área de materiais, etc., da área de analítica e assim por diante. Então, ela ocorre anualmente, infelizmente, em função da pandemia. O ano passado nós fizemos ela de modo virtual e estou anunciando aqui com exclusividade para vocês uma decisão desta manhã. A reunião vai ser no período de 15 a 26 de novembro, em vez de em setembro, como anteriormente anunciado. Nós tivemos alguns problemas aí para contratar a plataforma, isso ficou um pouco enrolado e, com isto, ficou muito curto o tempo entre agora e setembro para que a gente possa dar à comunidade tempo para se organizar e para que a gente possa organizar uma reunião com a qualidade que a comunidade merece. Então, ela vai ser em novembro. A gente espera todos vocês participando dessa reunião anual virtual, apresentando trabalhos e participando de todas as atividades. Os encontros regionais são muito importantes, né? No Nordeste, nós temos encontro regional do Nordeste, nós temos encontro regional da Sociedade Brasileira de Química lá no Rio de Janeiro, que já foi o 17º. No Nordeste, nós já tivemos o 8º. O pessoal de Minas Gerais é muito ativo, já promoveram o 33º, o 4º encontro regional Centro-Oeste. No Sul, nós temos também bastante atividade de encontros regionais, no Norte, no Pará e assim por diante. O que é isto? Agora é uma oportunidade de interação com colegas da sua secretaria regional, da sua região. E existem os congressos temáticos, né, que estão muito relacionados com as nossas divisões científicas. Então, havia um número grande de congressos que eram para ter ocorrido em 2020, em 2021, e, em função da pandemia, foram adiados para 2022. Então, o de inorgânica foi para agosto, setembro de 22, o de analítica também foi para setembro de 22, o de química medicinal foi para setembro de 2022, o de síntese orgânica vai para 2022, o pessoal ainda não decidiu a data, e só ficou nesse ano o encontro do pessoal de produtos naturais na forma virtual, que vai ser, então, na semana anterior à semana da reunião anual virtual da Sociedade Brasileira de Química. E, em março, o pessoal promoveu virtualmente o Encontro Nacional de Ensino de Química. Em todos esses encontros, existem descontos especiais para os associados da SBQ. Muito bem, uma sociedade científica que desenvolve uma comunidade, ela também tem que reconhecer aquelas pessoas que se destacam na comunidade. Então, a sociedade tem muitas homenagens que ela presta. Então, nós temos a medalha Simão Matias, que é a maior homenagem da Sociedade Brasileira de Química, que o ano passado, inclusive, homenageou o professor Mozart Neves Ramos, né, ex-reitor, ex-colega vosso aí no Departamento de Química Fundamental, ex-reitor da UFPE, que apresentou a conferência de abertura da reunião anual do ano passado. Nós temos o prêmio aqui, em todos os casos estão aqui as pessoas que foram homenageadas a última vez, né, em que o prêmio foi outorgado, muitos deles na reunião anual presencial que ocorreu em Joinville em 2019. Então, nós temos o Prêmio Química Nova para Jovens Autores. Já saiu no boletim um edital de chamada para o Prêmio 2021. O JBCS, a medalha de honra do JBCS. O Prêmio Revista Virtual de Química. O Prêmio Hans Wilter para Jovens Pesquisadores. Saiu o edital no boletim da semana passada de chamada para se candidatar para esse prêmio.
o prêmio Quininte, né, do portal Quininte, Jailson Bittencourt de Andrade. E nós temos 2 prêmios que são exclusivos para as mulheres. Então, o Núcleo Mulheres SBQ criou o Prêmio Vanderlan da Silva Bolzani, que foi outorgado uma única vez em 2019 e este ano será outorgado novamente. Na semana passada saiu também o edital chamando candidaturas para o Prêmio SBQ de Inovação Fernando Gallenbeck. E nós temos o Prêmio Publi SBQ Ângelo da Cunha Pinto, cujo nome eu já mencionei anteriormente, um importante colega que ajudou muito o desenvolvimento da sociedade, e junto com a American Chemical Society, com a Sociedade Americana de Química, nós temos o Prêmio Mulheres Brasileiras em Química, que na realidade é outorgado em 3 níveis: jovens pesquisadoras se destacando, pesquisadora sênior na indústria e pesquisadora sênior na academia. Então, já saiu recentemente, também foi anunciado no boletim, a chamada de candidaturas para o Prêmio ACS SBQ Mulheres Brasileiras em Química. Eu não estou listando aqui alguns prêmios que também são dados pelas nossas divisões. Por exemplo, a divisão de Química de Produtos Naturais tem um prêmio específico, que é o prêmio Otto Gottlieb, que é dado pela divisão. Então, existe a possibilidade de prêmios das divisões, existem, eventualmente, regionais que também têm premiações. Então, esse é um aspecto importante. Uma sociedade científica deve reconhecer os colegas que se destacam com suas contribuições, e a SBQ faz isso. Todos esses prêmios serão outorgados este ano na reunião anual em novembro, que será feita virtualmente. Então, teremos uma sessão de homenagens específica para a outorga de todos esses prêmios. Além disso, a sociedade ela tem também um papel político. Então, o tempo todo, a sociedade está se manifestando junto ao governo, junto às agências de fomento, fazendo diferentes manifestações. Inclusive, fizemos, por exemplo, naquele momento em que os colegas do Amapá sofriam aquele horrível situação lá daquele blackout sem energia elétrica, nós fizemos uma nota de solidariedade. Fizemos um manifesto sobre a questão das vacinas, né? Em janeiro. Aí foi divulgado, circulou nas redes sociais um áudio desqualificando as vacinas de um colega químico, né? A SBQ soltou uma nota sobre isso, né? E o tempo todo nós estamos trabalhando junto com a SBPC, junto aos órgãos do governo, junto ao Congresso Nacional, que é quem define o orçamento para a ciência e tecnologia. Participamos da luta que foi travada recentemente para a liberação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, e a gente espera que agora volte a haver um financiamento num nível razoável da ciência no país. A briga ainda continua, porque, na realidade, o governo teria que ter incluído no orçamento 5 bilhões do fundo e não incluiu. Mas nós estamos brigando junto às diferentes instâncias para que isso ocorra nos próximos meses. No ano que vem, com certeza, este fundo estará financiando as atividades de ciência e tecnologia no país. Além disso, a SBQ tem os seus minicursos, né? Durante as reuniões anuais, nós sempre temos os minicursos. Então, na reunião anual que vai ocorrer em novembro, nós temos ela em 2 semanas. A primeira semana serão só minicursos. São mais de 10 minicursos, então vai ter um cardápio muito diversificado e muito instigante, muito interessante de temas que os interessados poderão escolher. Aqui estão alguns dos temas que foram tratados em reuniões anuais anteriores, e este ano nós lançamos agora minicursos durante o ano todo. Então, o que estreou foi um minicurso oferecido pelo professor Eliezer Barreiro, nosso ex-presidente, né, sobre princípios básicos da descoberta de fármacos. Foi um sucesso, teve uma audiência enorme. Nesse momento, um outro ex-presidente, o professor Carlos Alberto Filgueiras, está dando um minicurso mais longo sobre história da ciência no Brasil, e já está sendo anunciado aqui o 3º minicurso, que é a Introdução à Redação de Textos Científicos, que ocorrerá no início de agosto, a partir do dia 10, sendo oferecido pelo professor Giuseppe Silva, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa importante, né, que os afiliados como colaboradores, nós temos 2 tipos de afiliados. Os afiliados, os associados, que são aqueles que têm diploma de curso superior, e os alunos de graduação
ou outras pessoas, técnicos, etc., que são afiliados como colaboradores. Aos colaboradores, né, e nós estamos aí pensando fortemente nos alunos de graduação, eles têm gratuitamente, a cada ano, até 2 minicursos. Então, eles pagam uma anuidade que é módica, né, pouco mais de R$100, e, ao mesmo tempo, eles têm acesso a 2 minicursos que eles podem escolher, seja tanto durante uma reunião anual ou durante o ano. E nós vamos ter um cardápio grande de minicursos para atender aos colaboradores e ao resto da comunidade. E aos professores, estamos abertos à recepção de propostas de minicursos. Nesse momento, esta ação da SBQ é coordenada pelo nosso vice-presidente, o professor Luiz Lopes, da Universidade Federal do Ceará. Muito bem, a SBQ também está preocupada com a inovação, com a questão do empreendedorismo. Aliás, o SBcast, organizado pelos jovens pesquisadores, tem tratado muito dessa questão do empreendedorismo. Então, se você se interessa por isso, acesse lá os SBcasts e você vai poder ver muitas discussões que têm sido feitas sobre essa questão de quem se formou em pós-graduação, o jovem doutor, se voltar para a atividade empreendedora em vez de se voltar para a atividade acadêmica. Então, foi feita uma primeira edição do SBQ Acelera, em 2019, e, no momento, estamos esperando a normalização da vida nossa para uma nova edição. Além disso, a sociedade ela se associa a diferentes outras associações. Então, nós somos uma das sociedades afiliadas à SBPC. Isso significa que os nossos sócios podem ser sócios da SBPC, e é importante que sejam, e eles têm um desconto na anuidade pelo fato da SBQ ser uma associação afiliada. Nós somos afiliados à Federação Latino-Americana de Química, nós temos parcerias com a CS, com a RSC, com a Royal Society of Chemistry, com a Sociedade Portuguesa de Química, como eu mencionei anteriormente, junto com sociedades cujos países, né, têm litoral no Atlântico. Nós organizamos esta conferência aí, do Atlântico sobre Química. A primeira edição foi no México, em 2018, e a próxima edição, já adiada agora em função da pandemia, será em 2022, no Marrocos. E nós temos aqui também a associação, a IUPAC, né? E ela está um pouquinho apagada aí, por quê? Porque, em função de problemas financeiros, a partir de 2019, a SBQ teve que pedir um afastamento da IUPAC, porque não conseguia, era muito caro pagar a anuidade da IUPAC. E como naquele momento eles estavam promovendo uma rediscussão, baixando os valores, etc., nós pedimos um afastamento, e a gente espera poder ter o símbolo da IUPAC, assim, em vivas cores, já a partir do ano que vem. Nós estamos criando, inclusive, na sociedade, fundos para receber doações dos nossos sócios e de pessoas interessadas, e nós estamos criando o Fundo IUPAC, onde qualquer pessoa, qualquer estudante pode doar R$5, R$2, o que seja, ou o sócio, quando for pagar a sua anuidade, poderá também optar por fazer uma doação para um fundo específico ou um fundo geral da Sociedade Brasileira de Química para ajudar nas atividades da sociedade. A SBQ também tem o orgulho de ter liderado a formação do mestrado profissional em Química em rede nacional, o PROFIQ, né? Ele é um mestrado voltado especificamente para os professores do ensino fundamental, do ensino médio, que estejam atuando na rede de ensino, e ele é coordenado por pessoas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tem polos pelo país. E nós temos a satisfação de ter 5 instituições associadas no Nordeste, uma delas em Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Temos em Alagoas, Rio Grande do Norte. Na Bahia, nós temos 2 universidades, né? Do sul da Bahia, a Estadual de Santa Cruz, que também oferece, então, este mestrado em rede, e está saindo agora, nas próximas semanas, o edital
para a entrada da turma 2022. E foi este mestrado que eu mencionei, que tem uma parceria com a Edite SBQ para publicação na forma de livros das melhores dissertações, dos melhores produtos produzidos por esse mestrado. Então, a SBQ se orgulha muito de ter promovido, incentivada pela CAPES, a formação do Profiq. E até hoje a SBQ participa, né, está no estatuto do mestrado. A SBQ tem cogestão deste mestrado profissional em Química em rede nacional. Para terminar, eu gostaria de contar para vocês que o ano que vem é o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU declarou, assim como em 2019 foi o Ano Internacional da Tabela Periódica, em 2011 foi o Ano Internacional da Química, 2022 será o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. E também, como vocês sabem, é o ano do Bicentenário. Então, eu tenho o prazer de anunciar para vocês que a nossa reunião anual, que será presencial, será aí pertinho, em Maceió, de 31 de maio a 3 de junho, e terá como tema Química para o Desenvolvimento Sustentável e Soberano. Por que nós agregamos a palavra e soberano? Porque nós vimos, com a pandemia, a questão dos insumos, né? A dependência do país de insumos do exterior. Então, nós precisamos avançar a química brasileira para a questão da sustentabilidade, mas também para a questão de ter soberania. Então, a SBQ está lançando, já lançou, um grande movimento que culminará na reunião anual do ano que vem, que nós estamos chamando de Química pós-2022, em busca de sustentabilidade e soberania, com diversas ações. Em primeiro lugar, a reunião anual do ano que vem com este tema. Em segundo lugar, nós estamos lançando números especiais de 3 revistas nossas com o tema Química para o Desenvolvimento Sustentável. Se vocês olharem o boletim eletrônico da semana passada, já saiu a chamada de artigos para o número especial do JBCS. Vai ter um número especial da Revista de Química Virtual e vai ter um número especial da Química Nova na escola. Além disso, nós estaremos preparando com um chamamento amplo a toda a comunidade química brasileira, seja do setor acadêmico, seja do setor produtivo, seja das agências de fomento do governo, para nós produzirmos um documento sobre o futuro da química, tendo como foco sustentabilidade e soberania. Então, nós esperamos lançar esse documento na reunião anual do ano que vem, será publicado em Química Nova com um editorial. Além disso, nós estaremos preparando livros com o foco em Química para o Desenvolvimento Sustentável e também estaremos promovendo seminários e estamos abertos a sugestões de outras atividades neste movimento que nós estamos chamando de Movimento Química pós-2022, em busca de sustentabilidade e soberania. Então, vocês, voltando, estão já convidados, né? Estão convidados para a nossa 44ª reunião anual virtual em novembro e estão convidados para a grande reunião anual para a celebração dos 45 anos da sociedade, que ocorrerá em Maceió, no final de maio de 2022. A sociedade só funciona porque ela tem uma diretoria, né? Então, estão aí os colegas com os quais eu tenho o prazer de trabalhar. Como é uma sociedade nacional, vocês podem ver que nós temos eu aqui de São Carlos, a nossa futura presidente da Federal do Paraná, o Luiz Lopes da Federal do Ceará, o Fernando de Carvalho da Silva da Federal Fluminense, o Marlon Soares da Federal de Goiás, a Lídia Lima, nossa tesoureira da UFRJ, e a Carolina Andrade, a tesoureira adjunta da Universidade Federal de Goiás também. Temos o Conselho Consultivo, que ele tem sempre o ex-presidente imediato, o professor Norberto, aqui da USP de Ribeirão Preto, o professor Paulo César Vieira, também aqui de Ribeirão Preto, um ex-presidente também, o professor Aldo Zarbin, do Paraná, a professora Cláudia Rezende, da UFRJ, o professor Vitor Francisco Ferreira, também ex-presidente da Federal Fluminense, o
professor Fernando Coelho, da Unicamp, atual pró-reitor de extensão da Unicamp, e a nossa ex-colega de diretoria anterior, a professora Rocimiri de Freitas, da UFMG. A sociedade, as atividades financeiras são supervisionadas por um conselho fiscal, e nós temos nele o professor André Gallenbeck, vosso colega aí da UFPE, que já colaborou com a SBQ anteriormente como tesoureiro, e temos colegas também lá do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Pelotas, a professora Márcia, a professora Maísa Furlan, que é a atual vice-reitora da Unesp, aqui em São Paulo, a professora Maria Helena de Araújo, da FMG, e a professora Cecília de Oliveira, da UF de Goiás. Espero, com esse seminário, ter mostrado para vocês que a Sociedade Brasileira de Química tem uma atuação realmente contribuindo para que a comunidade química nacional possa desenvolver as suas atividades de pesquisa, de inovação e de ensino. E, nesse sentido, eu agradeço à Sociedade Brasileira de Química, em especial aos seus afiliados e afiliadas, porque sem eles a sociedade não existe. Nós só seremos fortes quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós formos. Naturalmente que temos que agradecer às agências de fomento, e eu agradeço a vossa atenção. E, mais uma vez, agradeço à professora Claudete pela oportunidade de estar aqui com vocês para apresentar a Sociedade Brasileira de Química em detalhes. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Romeu. Eu vou pedir para o pessoal abrir os microfones, né, para a gente bater palmas aí para o Romeu. Né, Romeu? A gente está com 67 pessoas na sala, a sala tem também professores do nosso departamento, além dos nossos alunos, que são tanto do programa de pós-graduação em Química, quanto do programa de Ciência de Materiais, que é um programa de pós-graduação interdepartamental, né, do Centro de Ciências Exatas. Então, envolve professores tanto da Química quanto da Física, tá certo? Então, a gente tem alunos dos dois programas. Tá? Aí a gente tem também a professora Ana Paula Paim, né, que eu acho que é vice-coordenadora da área de alimentos da SBQ, a vice-secretária aqui da Sociedade Brasileira de Química, que é a professora Maria José, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é aqui do lado, né? Então, a gente tá com uma boa representação aí da sociedade. E também a gente tem a futura presidente, né, que é a Shirley, ela está aí acompanhando também a nossa apresentação. Ah, que bom! A Shirley teve a semana passada com a gente e hoje ela está acompanhando você. Obrigada, Shirley, pela presença e obrigada a presença de todo mundo. Eu já vi que tem mão levantada, deixa eu só ver aqui. Tinha e baixou. Eu vou pedir para o pessoal que quiser fazer pergunta, levanta a mão, por favor, porque aí a gente consegue fazer uma lista aqui, né? Enquanto o pessoal toma coragem para fazer pergunta, viu? Deixa eu ver se no chat tem alguma outra pergunta. Ah, tá. Romeu, eu lembro que quando eu entrei na Sociedade Brasileira de Química, foi durante a minha graduação, né? Eu acho que eu estava, vou entregar a idade, né? Mas eu estava, acho que no 5º semestre do meu curso de graduação em Química, lá na Universidade Federal do Maranhão, acho que 2007, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da Sociedade Brasileira de Química, ainda acontecia, eu peguei a reunião em Poços de Caldas, né? Que já era fantástica a região lá. Antes era Caxambu, depois Poços de Caldas, depois a gente saiu de Poços de Caldas, mas eu lembro da experiência enquanto aluna de graduação, de participar de um evento da magnitude do evento da Sociedade Brasileira de Química, que aí eu acho que a gente tem que trabalhar muito o aluno da graduação, né, também, porque a experiência de um aluno de graduação junto à Sociedade Brasileira de Química, ela é extremamente salutar, porque eles têm contato com um evento de, como é que eu diria, com um aspecto organizacional e de qualidade comparável a qualquer evento internacional e até melhor em alguns casos por conta
Hoje eu acho que a gente tem um evento que é muito grande, né? Que tem várias áreas, e aí tem uma diversidade enorme. Mas eu penso que para o aluno da graduação é muito interessante, embora não seja o nosso público aqui. Mas, e acho que o aluno de pós-graduação precisa tomar consciência. Eu acho que também a gente tem... Eu não sei se a gente está pecando do ponto de vista do engajamento mesmo dos nossos alunos, né? Do ponto de vista de representatividade. A importância de você estar organizado enquanto classe trabalhadora, classe científica, etc. Como que você tem visto a participação, né, dos nossos alunos, né, na sociedade, né? E como que você acha que a gente pode, né, difundir mais essa participação? Acho que agora com a questão virtual talvez facilite um pouco, não sei, eu acho que a gente tem uma capacidade de inserção entre os alunos que vai ser maior, né? Mas eu faço a meia-culpa, né? Enquanto secretária regional, o ano passado, a gente, nessa tomada virtual, a gente promoveu eventos virtuais, ciclo de eventos virtuais, e aqui eu quero agradecer, né, a professora Ana Paula Paim, que é da divisão de alimentos e que é presidente do Conselho Regional de Química, né? Agora o Conselho Regional de Química nos deu suporte, a gente engajou vários alunos, foi um evento bem interessante, que a Shirley participou, outras pessoas, e que foi bem interessante, e a gente viu que a questão das redes sociais é um caminho que a gente vai precisar explorar muito, né? E que a sociedade tem. Mas eu queria que você desse uma visão geral de como que está a sua percepção em relação aos nossos estudantes, em relação à sociedade. Bom, antes de responder a sua pergunta, gostaria de saudar a Ana Paula, né? Fiquei feliz de saber que ela está engajada no CRQ. Nós tivemos uma reunião com o CFQ recentemente para fazermos parcerias com a participação do presidente do CRQ4, o professor Hans Wirtler, e combinamos com a presidência do CFQ de voltarmos a nos reunir em breve, porque existe realmente diversos pontos de contato e nós pretendemos desenvolver atividades de interesse das duas sociedades. Então, é um prazer ter a Ana Paula aqui, a professora Maria José também, muito obrigado. É um prazer ter a nossa presidente sucessora, a professora Shirley, né? Porque, olá, Ana Paula, porque a Ana Paula a gente conhece muito porque ela passou aqui pela UFSCar, né, Ana Paula? Então, é um prazer vê-la, minhas saudações, e fico muito feliz de saber que você está à frente do CRQ aí. É o CRQ de Pernambuco? Isso, CRQ1. CRQ1. Muito bom. Então, sabemos que nós temos um aliado aí. Nós temos o professor Hans, o outro aliado do CRQ4. Nós temos agora o ex-tesoureiro, professor Valdemar, do Espírito Santo também, como conselheiro no CFQ. Então, a gente está querendo realmente juntar esforços com o CFQ, porque com certeza existem demandas do CFQ e dos CRQs que a Sociedade Brasileira de Química pode ajudar, né? O CFQ nós temos uma riqueza muito grande, que são os nossos afiliados, os nossos associados. É uma riqueza enorme, né? Porque tem um cabedal de conhecimento coletivo magnífico. E o CRQ tem uma riqueza grande de controle das atividades da profissão e também tem um financiamento muito maior do que nós temos. Então, eventualmente, a gente pode, unindo forças, a gente pode chegar mais longe, tanto a sociedade quanto o CFQ, para o desenvolvimento da química brasileira. Então, é um prazer ver que você está trabalhando nisso, Ana Paula, e é um prazer revê-la. Professora Maria José, então, minhas saudações, professora Shirley, minhas saudações, e, inclusive, o tema que você coloca, professora Claudete, é algo que, em parte, vimos discutindo eu e a professora Shirley. Os alunos de graduação e os alunos de pós-graduação, na realidade, os pós-doutorandos já estão contemplados agora pelo JPSBQ. E realmente é uma rede muito ativa, a gente fica impressionado.
Além do mais, porque os jovens sabem usar as redes sociais muito mais do que eu, né? que já estou de uma geração mais antiga, que eu sou da época em que ainda escrevia artigo e cheguei a escrever livro em papel almaço, pulando linha, porque alguém depois ia digitar aquilo. Né? Então, você já pensou? Isso é pré-história, né? Falar que você ia escrever um livro no papel, a lápis, em papel, alguém depois datilografar, para depois aquilo seja redatilografado para ser impresso. Mas, então, nós temos essas redes hoje, o JPSBQ, que faz um papel muito importante. Uma questão que você colocou, e os alunos de graduação? Então, nós, como você mencionou, a pandemia nos mostrou que as atividades virtuais podem ser uma maneira de a gente trabalhar com o aluno de graduação. Então, eu venho discutindo com a professora Shirley uma ideia que algumas sociedades já têm, que seriam de sessões estudantis locais da SBQ. Então, nós teríamos a sessão estudantil da SBQ em Recife, ou na UFPE Recife, na UFPE Caruaru, né? Na UFRN, e assim por diante. Então, a gente está, no momento, trabalhando como é que isto seria feito, teria um coordenador, e nós temos essa maravilha de que os alunos que, claro, ele tem que ser afiliado, ele tem que ser colaborador da SBQ, e aí, em sendo colaborador da SBQ, além de ele ter acesso àqueles 2 minicursos, se ele é da seção estudantil, ele também vai ter acesso a outras coisas. Mas, em contrapartida, a gente espera que eles desenvolvam algumas atividades como o PET faz. Então, talvez o pessoal do PET, inclusive, vai ser um parceiro muito grande nosso, dos diferentes PETs em Química, para essa sessão estudantil. Nós estávamos querendo lançar essa ideia, e aí veio com a pandemia, nós resolvemos esperar as atividades voltarem a atividades presenciais, para daí a gente discutir mais com a comunidade, porque nós precisamos engajar, você tem toda a razão, mais os alunos de graduação nas atividades da Sociedade Brasileira de Química. E você tem toda a razão, é um impacto enorme para o resto da vida a participação de um aluno de graduação numa reunião anual presencial, né? Porque ela é de uma magnitude tal e de oportunidades, seja com as redes de parcerias, seja né, os diferentes tipos de redes que eu acabei de mostrar, que ele vai ver que existem ali e o conhecimento que ele vai poder ter de diferentes colegas das diferentes partes do país. Né? Exatamente, acho que é fundamental. A professora Ana Paula está com a mão levantada, enquanto isso eu vou dando uma olhada no chat para ver se tem alguma pergunta. Ana, por favor. Olá, tá me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, sim. Tá? Ah, tá. Que eu estava aqui, esse Microsoft Teams me deixa meio confusa. Romeu, muito prazer te ver aí, né? Posso dizer que foi meu professor, né? Satisfação de ter sido seu professor. A satisfação foi minha, né? Ter tido um professor tão bacana, assim, tão positivo, né? E eu lembro que a gente tem uma história, né? A história da aposta, não é? Que ficou aí na minha memória. A aposta que a gente fez uma vez, né? Eu consegui ganhar um livro, mas também por honestidade sua, né? Que você me deu a nota que eu disse que ia tirar na prova, né? E aí foi é um professor que ficou assim na minha memória, né? Eu vou guardar isso eternamente. E aí, Romeu, agora falando um pouco sobre a SBQ, né? Eu noto isso, eu noto muito assim no Conselho Regional de Química, né? Nós somos aqui a primeira região. Eu noto muito que existe uma certa resistência, creio que como existe também na SBQ, né, nas pessoas, dos colegas, dos profissionais, em se, no caso aí, associarem, né, no nosso caso é de se registrarem, né, porque sempre vem aquela pergunta, assim, aquela questão do toma lá da Cássio, o que que eu ganho em troca, né, o que que eu vou ter em troca, né? Tanto que no nosso caso a gente tem procurado fazer convênios, né, aqueles clubes de benefícios, para que o profissional, ao se registrar, né, ele tenha desconto em alguns serviços, né?
E assim, Romeu, basicamente assim, eu vi que Claudete já colocou isso, né? A questão de você, como profissional, né? Você ter uma entidade, você estar ligado a uma associação, a uma sociedade, a um conselho, né? Para que depois ele possa te defender, né? Eu acredito que a SBQ, assim como nós do conselho, né? Nós temos lá. é, Algumas, não diria concorrentes, né, mas algumas áreas assim, né, que meio nebulosas, né, algumas questões assim meio estranhas. Mas eu queria ouvir assim de você, Romeu, como você vê isso? Essa questão assim do profissional querer sempre um retorno, algo em troca, o toma lá da cá. Esta é uma questão importante e é por isso que eu organizei o seminário do modo que eu organizei hoje, para mostrar para as pessoas quanto a sociedade, na realidade, faz, né? E que isto é o retorno. Mas ele, às vezes, para algumas pessoas, para alguns colegas, ele não é muito palpável. Então, o que a gente nota nessa questão é a mesma resistência que você nota no CRQ. Então, na SBQ, o que a gente percebe é que nós temos alguns afiliados que eles aparecem renovando a associação quando eles vão participar de um evento. No ano que ele não vai na reunião anual, ele não paga a anuidade, como se a sociedade não fosse desenvolver atividades naquele ano. Então, é muito importante nós, profissionais, termos clareza de que a sociedade é importante porque ela está atuando sempre, nos defendendo, produzindo as revistas, produzindo os eventos, etc., etc., o tempo todo. E isto precisa, né, como dizem os americanos, não tem almoço de graça. Né? Todas essas atividades, elas têm custo. Né? Nós temos agora o problema de que as revistas deixaram de ser financiadas pelas agências de fomento. Então, tem muita resistência de pessoas à taxa de publicação, que é uma taxa razoavelmente modesta. E tem pessoas que chiam, acham que que tem que ser publicado de graça, porque eu tô mandando artigo para vocês de graça. Na realidade, a revista não é nossa, não é da sociedade, a revista é da comunidade. Né? A revista é da comunidade e ela, para ser mantida, mesmo as revistas virtuais, quer dizer, as revistas online, ela tem custo para hospedar todos os arquivos num site, tem um custo. Né? Para colocar no modo correto, tem custo, etc, etc. Ontem mesmo eu assinei um contrato para a revista virtual de Química. Então, nós temos os contratos das diferentes revistas. E aí tem pessoas, inclusive, nós oferecíamos nos bons tempos, inclusive na Química Nova na Escola, um desconto muito poupudo para professores do ensino básico quando publicavam artigos na Química Nova na Escola, mesmo sem ser associado. Então, na realidade, nós estamos dando um benefício para uma pessoa que não se junta a nós. Né? Então, nós tivemos que rever isto. Ele tem que ser associado. Se ele quiser ter o benefício de 50% de desconto, se ele pagar a anuidade durante 2 anos, qualquer associado nosso que pagar a anuidade, no segundo ano ele passa a ter desconto de 20% no primeiro artigo que ele publicar em qualquer revista. Se ele publicar um segundo artigo naquele ano, ele tem mais desconto. Se ele publicar um terceiro ou quarto, ele tem mais desconto. Se ele está há 5 anos pagando todos os anos direitinho, né, a anuidade, ele tem desconto de 50% no primeiro artigo. E tem descontos maiores ainda nos próximos artigos, chega a 80%. Mas ele tem, nós todos temos que nos convencer de que o CRQ, a Sociedade Brasileira de Química, para poder atuar, ela precisa ter recursos. Né? Então, isso significa que todo ano eu tenho que, assim como eu pago a energia todo mês, eu pago a Microsoft todo mês para eu poder ter o pacote do Windows, né, do Office, etc., eu também me junto à sociedade porque a sociedade é importante para o desenvolvimento da comunidade química brasileira e para a defesa dessa comunidade. Então, eu acho que essa é a minha visão. Agora, não é fácil. Né? Eu me orgulho de ser sócio de diversas sociedades, da Sociedade Internacional de Eletroquímica, então eu pago 5 ou 6 sociedades
e eu faço questão de pagar todos os anos, porque eu tenho essa visão clara de que a sociedade, ela funciona, e para ela funcionar, ela precisa de recursos. Neste momento, inclusive, com a pandemia, nós estamos com sérias dificuldades, porque e como a reunião anual não vem acontecendo no modo normal, muitas pessoas deixaram de pagar anuidade. Então, nós estamos preocupados, inclusive, preocupados, porque as pessoas não têm esta consciência da importância da sociedade para elas. Elas têm, mas não, sabe, não é cristalina esta consciência. E a mesma coisa no desenvolvimento da profissão. É importante que as pessoas se registrem nos seus respectivos conselhos, porque o conselho tem uma atividade muito importante, né, de proteção, né, dos profissionais da química e de regulação das atividades da área de química, protegendo a sociedade. Né? Ok? Ok, obrigada. Obrigada, Ana Paula. Tem um aluno inscrito, Wilson, por favor. Bom dia, professor Romeu, tudo bem? Parabéns aí pela questão da sociedade de química aí. É muito importante, eu acho, para nós químicos, né, ter todo esse material de divulgação, essa revista para publicar e tudo mais. Veja, eu acho que nós estamos num momento de mudança, né, em todos os segmentos. Né? E o que eu vejo? Sempre, né, a sociedade acadêmica é que vem propondo os temas para os simpósios, para os congressos e tudo mais. O senhor não acha que seria um momento de nós invertermos o caminho, onde deveríamos buscar a necessidade da população e convocar aos pesquisadores, professores, para incentivá-los a desenvolver pesquisas, né, que não fossem acadêmicas, e sim pesquisas que fossem atender a nossa sociedade? Era essa a pergunta que eu tenho para o senhor. O Wilson falou bastante, eu espero que o Romeu tenha conseguido entender. Conseguiu, Romeu, entender? Estava um pouco quebrado, mas deu para entender, Wilson. Eu agradeço muito a sua pergunta, Wilson, que é relacionada a essa questão da pesquisa atender à sociedade, né? As necessidades imediatas da sociedade. Na realidade, Wilson, existem pesquisas mais aplicadas e existem pesquisas menos aplicadas. E as pesquisas menos aplicadas, tem hora que a gente fala, essa ciência básica aí está pesquisando, né, não sei o que dos anjos, alguns brincam, né? Na realidade, ela é muito importante. Por quê? Porque os resultados da pesquisa básica, eles são como ferramentas que a gente cria e que vão para a caixa de ferramentas da ciência e que a gente não sabe quando elas serão usadas. Mas se é resultado de pesquisa de qualidade, em algum momento ela vai ser usada. Então, na história da ciência, existe inúmeros momentos, inúmeros casos em que uma pesquisa básica, despretensiosa, de repente, lá na frente, ela é fundamental. Né? Então, vejam o que Einstein fez, né, no início do século passado e o que virou toda a parte de internet e de fotônica, etc., nos dias de hoje, baseadas naquela pesquisa básica naquele momento. E na área de química nós temos inúmeros exemplos. Mas você tem razão. Ao mesmo tempo, nós também temos que ajudar a resolver os problemas da nossa sociedade. E é nesse sentido, inclusive, que quando eu mencionei que nós vamos produzir um documento voltado para a química, para o desenvolvimento sustentável e soberano, que a gente pretende fazer um chamamento amplo a toda a sociedade para a gente fazer uma reflexão sobre quais são os caminhos que a gente deve percorrer nos próximos anos. Nesse documento, a gente pretende ter metas para o ano 2030 e metas para o ano 2050. E de tal maneira que, nesse documento, ele possa balizar ações
para o desenvolvimento da química brasileira, fazendo com que haja uma maior sustentabilidade e para que o setor de química nacional dê ao país mais soberania. Então, isso nós estaremos produzindo com a comunidade. Agora, não é fácil atender este anseio legítimo que você coloca de pesquisa aplicada e que resolva problemas imediatos da sociedade, porque a academia ela tem um tempo que é mais lento, eventualmente, do que o tempo necessário, às vezes, para a resolução de determinados problemas. E aí, nesse sentido, institutos de pesquisa específicos, entidades específicas, desenvolvem melhor o papel. Veja, por exemplo, o importante papel desenvolvido pela Embrapa. Veja, por exemplo, o importante papel desenvolvido pela Fiocruz. Então, aí você cria instituições voltadas especificamente para a solução de problemas em áreas específicas. Isso dá frutos muito melhores do que esperar que isso ocorra na universidade, na academia, porque a academia tem muitas outras funções. Então, o tempo de resposta da academia ele é mais lento. Mas, por outro lado, a academia está o tempo todo produzindo essas novas ferramentas, né, esse novo conhecimento que ele pode ser usado depois para a resolução de problemas. Eu agradeço muito a você, Wilson Souza, pela sua pergunta. Obrigada, Wilson. Agora está inscrita a Shirley. Shirley, por favor. Vou abrir a câmera aqui para falar. Tudo bem, Romeu? Nossa, presidente. Tudo bem, Claudete? Prazer em vê-la. Prazer é meu. Prazer é meu. Eu só levantei a mão justamente para parabenizar você, Romeu, por apresentar a sociedade, né, a essa comunidade. Eu imagino que muitos conheciam, como as pessoas que se manifestaram, ou talvez estudantes, ou pessoas que estão chegando agora na área de química talvez não conheçam, mas eu acho importante esse papel que você fez e o da Claudete convidando vocês, você e a sociedade para se apresentar, né? E eu gostei muito da forma com que você colocou a apresentação da sociedade, mostrando realmente todas as ações que a sociedade faz durante o ano todo, que é muito importante, né? E ressaltando também, Romeu, que tudo isso é feito, todas essas ações são feitas por pessoas, né? Nos diferentes níveis de atuação, né? Então, você mostrou lá os diretores das divisões, os secretários regionais, os estudantes nos diferentes níveis, todos são peças importantes para constituir essa sociedade, e a nossa sociedade, e cada uma dessas peças é importante para que a nossa sociedade seja cada vez mais forte, né? E sem essas pessoas, não há sociedade. Não existe a entidade SBQ e pronto, ela não existe sem tudo isso aí, né? Sem todas as ações de cada uma dessas pessoas em dado momento lá da sociedade. E realmente você também colocou que nós como diretoria, conselho, temos uma grande preocupação com toda essa questão de trazer cada vez mais jovens, né, para a nossa sociedade, iniciando lá na graduação, até na pós-graduação, porque sem os jovens a nossa sociedade não vai existir no futuro, né? Os nossos jovens hoje vão ser os nossos associados do futuro também, né? Então, eu só queria chamar um aspecto que a Claudete mencionou e que também eu lembro, que a sociedade ela tem espaço para todo mundo e às vezes as pessoas não sabem disso. As pessoas olham os membros das divisões, os diretores, olham lá os membros da diretoria e conselho e acham que isso é uma coisa lá distante, né? Que aqueles lá são os diretores, aqueles lá são do conselho e pronto, da nossa sociedade. Mas não, aqueles lá somos nós hoje. Por exemplo, a Cláudia, nós começamos lá, eu me associei na sociedade quando eu estava lá no meu segundo ano de Química. Isso já faz muito, muito tempo, eu nem vou falar quando é que foi isso, mas faz mais de 30 anos que eu sou sócia da sociedade. Quando eu entrei, eu via lá o diretor, via lá o conselho, eu nunca imaginei que eu poderia contribuir de alguma maneira, sabe? Mas eu queria aqui só ressaltar que todas as pessoas que fazem parte da sociedade, se quiserem
se quiserem se doar e ter esse trabalho, podem contribuir, sendo diretor, sendo secretário, sendo do conselho, atuando, e agora tem esse grupo de jovens maravilhosos conduzindo todas essas ações do JP, né? Então, a sociedade tem espaço para todo mundo, e a gente vai ser muito forte quanto mais as pessoas quiserem contribuir. A gente arranja trabalho para todo mundo que quiser contribuir, né, Romeu? Eu acho que as pessoas têm que entrar na sociedade assim, eu gostaria de trabalhar, onde é que eu posso trabalhar? Eu achei isso bacana, essa ideia. O que você acha disso, Romeu? Não, perfeito, Shirley. Existe espaço em todos os níveis, né? E nós vamos, eu e você, vamos trabalhar firme para a gente avançar, inclusive, com a questão da sessão estudantil, que é um espaço lá do aluno de graduação para ele atuar na sua comunidade, né? Que eu acho que vai ser muito importante a gente organizar isso também, abaixo do JP, então a gente ter para o aluno de graduação as sessões estudantis, que poderão eventualmente envolver algum aluno de pós-graduação interessado também. Mas existe espaço para todos, né? E os jovens que estão nos ouvindo, o tempo passa muito rápido. Eu espero que nessa plateia tenha alguém que almeje ser presidente um dia, ou secretário-geral, ou tesoureiro, ou conselheiro, ou secretário regional, ou diretor de divisão. Existem muitas oportunidades, né? Eu já estou desde 1978 na Sociedade Brasileira de Química. Eu não fui fundador, porque eu não fui naquela SBPC de 1977, eu estive em Brasília de 1976, foi a minha primeira reunião, porque todas as atividades de química importantes no país naquela época, pelas razões que eu expus no seminário, aconteciam dentro da SBPC, porque a SBPC fazia reunião todos os anos, né? E eu não tive a oportunidade de ir em São Paulo em 78, mas logo em 77, mas logo em seguida eu me associei. E eu jamais imaginava que, alguns anos depois, né, na década de 90, eu seria secretário-geral por 2 mandatos, e quando eu fui secretário-geral, tendo a satisfação de trabalhar com o professor Marco Aurélio De Paoli e depois com o professor Hans Wirtler como presidentes, nós, naquela época, vimos que uma coisa importante era nós criarmos também, além das secretarias, as divisões, porque as divisões é uma outra maneira de juntar os colegas, e uma coisa importante, é uma outra maneira de criar cargos para as pessoas trabalharem, e são cargos de formação depois para a diretoria e o conselho, né? Então, você ter todas essas instâncias é muito importante, porque as pessoas vão galgando posições na sociedade. As pessoas que se destacam ou que gostam daquilo, além de se destacar, elas vão depois galgando posições na sociedade, e a contribuição de todos é muito importante. Por exemplo, com o Conselho Federal de Química, nós estamos discutindo, quem sabe o Conselho Federal de Química tem uma preocupação muito grande, eles estão muito no LinkedIn, e eles têm uma preocupação parece que há uma demanda do LinkedIn de artigos técnicos, que eles vão explicar melhor para nós o que significa. E eu mencionei que nós tínhamos uma demanda da Wikipedia para a curadoria dos verbetes de química da Wikipedia em português. E já pensou, se nós realmente implementarmos isto, é uma outra atividade que muitas pessoas podem se juntar, né? Eu estou interessado em cuidar dos verbetes da área que eu trabalho aqui. Vou me juntar com outros colegas, nós vamos fazer a curadoria, né? Eu sempre brinco em aula com os alunos. É muito importante que você saiba inglês. Quer fazer um teste? Hoje nós tratamos de tal assunto aqui. Pega esse assunto e vê o verbete na Wikipedia em português. Em seguida, clique no verbete em inglês e veja a grande diferença de informação. Mas se nós nos organizarmos, podemos traduzir esta informação, o que nos interessar, para o português, e fazer com que os verbetes de química em português sejam muito mais ricos. E isso poderia ser uma outra oportunidade para muita gente da comunidade participar. Então, eu concordo contigo, a SBQ, com todas essas redes, etc., ela está aberta à participação de todo mundo. Junte-se a nós. Se você já não estiver conosco, junte-se a nós, porque juntos seremos muito, muito mais fortes. Obrigado, Shirley. Obrigada, Roberto.
Obrigada, Shirley. Tem uma aluna agora inscrita, Jenny Esmeralda, por favor, Jenny. Isso, oi, boa tarde a todos. Obrigada pela palestra também, eu gostei bastante. Acho que não tinha recebido uma palestra dessa, essa é a primeira vez, né? Eu conheço da Sociedade Brasileira de Química, inclusive eu estava querendo participar de um congresso, infelizmente foi na virada da pandemia, então acabei cancelando, mas realmente achei bem interessante todas essas informações que o senhor passou. Queria perguntar sobre a participação de alunos de pós-graduação, por exemplo, que quisessem colaborar assim, nas atividades que a professora Shirley mencionou, com quem seria fazer esse contato para a gente saber se tem alguma atividade em que a gente possa colaborar? Você, como mulher, tem dois caminhos. Você, como mulher e jovem. Em primeiro lugar, você pode, o Núcleo Mulheres SBQ está sempre com as portas abertas para que outras colegas colaborem nas muitas atividades. Então, basta entrar na homepage da SBQ, clicar lá no Núcleo Mulheres SBQ e você pode se comunicar com a professora Rosimiriam, com a professora Carol, para ver com a professora Elisa, para ver que atividades você... Depende do seu interesse. E a outra possibilidade é você entrar também na subpágina do JPSBQ. Lá tem o contato da professora Marília, da doutora Marília Vale, e converse com ela, troque mensagens com ela. Existem muitas atividades sendo desenvolvidas pelo JPSBQ e eu tenho certeza que você vai encontrar um nicho com o qual você vai se identificar. E como disse a Shirley, nós estamos de braços abertos para receber a todos, para participar das diferentes atividades e estamos, inclusive, de braços abertos para, eventualmente, abrir novas sessões, que vocês vislumbrem, desde que seja para o desenvolvimento da química brasileira e para o desenvolvimento da nossa comunidade química. Ok, Jenny? Ok, muito obrigada. É bom saber. Obrigada. Que bom, eu espero te ver ativa numa desses setores nossos aí, ou em ambos, né? Então, aí depende de você. Sim, eu curti a ideia. Obrigada. Obrigada, Jenny. Eu queria só ressaltar, Romeu, que a gente está no JP Conecta número 10, com uma aluna nossa, a Marcela, o Mário, o pessoal os jovens da SBQ entraram em contato, e há um podcast, né, contando a história da Marcela, que foi aluna do nosso programa, sim, e que agora está indo para os Estados Unidos. Eu ouvi todos os podcasts até agora e eu achei maravilhosa a história dela de conseguir uma vaga de doutorado nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Então, os alunos que quiserem ouvir, chama JP Conecta número 10, tá? Tem no Spotify e outras plataformas. E também a gente fez um SBcast, que é o número 34, falando sobre os efeitos da pandemia no ensino e pesquisa aqui em Pernambuco. É o número 34. Né? Então, aí participaram a professora Janaína, que é a vice-coordenadora do curso, um aluno do nosso programa, que é o Bruno Henrique, e a gente conversou com o Mário, né, sobre a situação da pandemia aqui em Pernambuco. Também está muito bom, foi uma contribuição muito interessante, como existe um outro número específico voltado para efeitos da doença em si, né, que foi feita com 3 pessoas que tiveram a doença, uma aí do Nordeste, o professor Marlon, e uma outra pessoa que está muito bom também. Vou procurar, ainda não ouvi. Então, o boletim eu acho fantástico, e aí eu queria ressaltar 2 coisas que são muito importantes, e aí, inclusive, para chamar a nossa comunidade, os nossos alunos, né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é uma campanha de demonização da política, mas
eu falo não do aspecto político partidário, mas do ponto de vista de nossa atuação política, né? E eu fico muito feliz em ver a presidência da SBQ, já alguns presidentes atuando diretamente junto com o IUDEU, né, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e fazendo essa frente de comunicação com o Congresso Nacional. Por mais que a gente ache que é ruim, etc., nós não temos outro meio de chegar na nossa representação parlamentar que não pelas nossas sociedades. Eu, enquanto cidadã, sozinha, não vou conseguir um movimento que vá, né, impactar, por exemplo, como foi o movimento que foi feito junto, né, em coletivo, de todas as sociedades, para defender o FNDCT. E foi uma conquista enorme, que, inclusive, eu acho que a gente precisa fazer uma festa, né, quando for possível, porque se a gente realmente tiver esses recursos, e é muito importante que os alunos tenham noção disso, são esses financiamentos que vão promover os incentivos na pesquisa, as bolsas, o fomento aos projetos, e isso tudo é reflexo da ação das sociedades. E aí eu queria ressaltar isso, que eu acho importantíssimo, e parabenizar a Sociedade Brasileira de Química, a SBPC, a ABC, e também o aspecto da sociedade estar participando ativamente da Agenda 2030 da ONU, né, com todos os aspectos da sustentabilidade, e também com o núcleo, né, Mulheres da SBQ, que inclusive está com uma chamada, né, convidando mulheres para fazer parte, como a Shirley falou, né, as pessoas para fortalecer todo esse movimento. Então, parabéns aí, Romeu, e se quiseres fazer alguma consideração, fique à vontade. Não, obrigado por apontar isso. Essa atividade política é muito importante, porque, por exemplo, houve algum momento em que, ingenuamente, a gente escreveu reclamando para o presidente da CAPES, reclamando para o presidente do CNPq sobre as bolsas, etc. Claro que tem aspectos da política de distribuição das bolsas que a gente tem que reclamar com eles. Mas o presidente do CNPq puxou a orelha e falou, esse negócio do recurso não sou eu, não adianta você reclamar sobre o recurso comigo. Você tem que atuar no Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional quem decide os recursos. Se o Congresso não colocar no orçamento recursos para o CNPq, recursos para a CAPES, etc., não adianta vocês reclamarem comigo, eu não vou poder fazer absolutamente nada. Então, finalmente, a comunidade científica, né, liderada pela ABC, como você mencionou, e também pela SBPC, entendeu isto, e nós estamos atuando fortemente, né, as sociedades juntas, né, junto ao Congresso Nacional, e a gente tem que atuar também nos respectivos estados fortemente junto às assembleias legislativas, porque é aí que é definido para onde vai o dinheirinho no nosso imposto, né? Que nós, como cidadãos, o Estado é mantido por nós, com o nosso dinheiro. Então, nós temos que definir para onde vai esse dinheiro, e a parte de ciência é muito importante para um país. Um país sem ciência não tem soberania. Os jovens que estão aí não têm ideia do que é que a pós-graduação desenvolveu esse país nas últimas 4 décadas. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz graduação, tinha 2 professores que tinham doutorado. Na Federal de São Carlos, 2 professores tinham doutorado na primeira metade da década de 70. A situação era tal que eu fui contratado fresquinho da graduação para dar aula de Química Geral em março. Quer dizer, em dezembro eu me formei e já fui contratado e fui dar aula de Química Geral. Por quê? Não havia gente com mestrado, não havia gente com doutorado. Em poucos anos, a UFSCar, em 1980, criou o mestrado, logo depois criou o doutorado, e há muito tempo é uma das instituições de destaque, como vocês, na pós-graduação brasileira, e hoje não entra um professor na maioria das universidades, salvo raras áreas, que não tem experiência praticamente pós-doutoral. Isso é fruto do quê? Da atividade da pós-graduação. Quer dizer, a pós-graduação brasileira ela é muito bem sucedida, ela tem que ser defendida, e essa ação junto ao Congresso, pela liberação dos recursos do fundo do FNDCT, como você destacou, é uma ação
muito importante e que vai dar muitos frutos, porque nós voltaremos a ter um financiamento razoavelmente adequado da área de ciência e tecnologia no país, né? Eu costumo brincar que mesmo o meu cachorrão preguiçoso que está dormindo aqui do lado, ele é beneficiadíssimo pela pós-graduação, né? Eu lembro como é que era o atendimento veterinário na década de 70, quando eu tive os primeiros cachorros com a minha esposa. Hoje, nós temos cachorros que são atendidos por doutores, né? Aqui no interior de São Paulo, nós temos clínicas só de doutores, especializados em oftalmologia, especializados nisso, naquilo, fruto da pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela percolou toda a sociedade, né? Ela frutificou para toda a sociedade. Então, é muito importante nós defendermos a educação e defendermos a ciência. E a ciência, não preciso fazer discurso aqui, a pandemia mostrou a importância da ciência, né? Nós temos essas vacinas desenvolvidas em menos de um ano, né? Funcionando e imunizando o mundo, imunizando a humanidade, é algo simplesmente fantástico, né? Uma geração de vacinas de primeira geração, testadas rapidamente e funcionando tão bem. Isso só é possível por quê? Porque há toda uma base científica, né, desenvolvida, né? Exatamente, a importância da ciência ficou... a pandemia ela teve dois aspectos bem extremos, né? Ela evidenciou a desigualdade social, isso foi latente, né? Sim. E evidenciou a importância da ciência. Então, eu acho que no momento que a gente se encontra, está organizado. Eu sempre... eu tinha essa, vou dizer, queixa, né, com a sociedade. Poxa, mas se nós não nos organizarmos e não lutarmos e fizermos a pressão junto ao Congresso, política, etc., a gente não vai conseguir nenhum outro movimento que seja mais efetivo que esse, né? Chegar junto aos... Acho, inclusive, que a gente tem que começar um movimento, Romeu, e eu já vi alguma coisa nesse aspecto da SBPC e de outras sociedades também, de começar a incutir na cabeça de nós, enquanto pesquisadores, de nos fazermos representar lá no Congresso, né? A gente precisa fomentar candidatos que tenham, né, que sejam defensores dessa causa, e nada melhor que sejam pessoas da área, né? Isso, veja como a Alemanha enfrentou a Covid, tendo à frente como primeira-ministra uma doutora em química, né, em química quântica, né? Exato. Então, sigamos aí na luta. Romeu, muito obrigada, foi muito bom. Eu acho que não tem mais ninguém inscrito, por isso que eu estou, né? E acho que a gente travou um bom debate. Espero agora com nossa parceria aí que a gente possa fomentar mais participantes na nossa Sociedade Brasileira de Química. Podem contar conosco aqui em Pernambuco, certo? Espero que em breve, espero que a gente consiga realmente, e acho que vai dar, né? Já as vacinas já estão avançando bastante. O ano que vem se encontrar aqui do lado, em Alagoas, vai ser muito bom. E certamente os nordestinos participarão efetivamente, porque sendo próximo, né, a gente fica mais fácil até para a gente poder levar os alunos, etc. Espero que nossa realidade mude bem rápido, né, o mais próximo possível. E mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação, tá? Foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer, espero vê-los todos em Maceió o ano que vem, né, para a nossa reunião, e a ideia, inclusive, de a gente ter essa reunião em diferentes regiões do país é exatamente isso que você falou, é propiciar que mais pessoas daquela região possam participar da reunião. Pode ser que a reunião do ano que vem seja, inclusive, pela primeira vez na história, híbrida, né, que ela tenha aspecto, que ela tenha transmissão, inclusive, de algumas atividades para pessoas que não poderão se deslocar até Maceió. Mas isso é algo para a gente ver como é que a gente vai sair dessa pandemia. Estou vendo outros colegas aí, o Ricardo, o Longo. O Ricardo está por aqui. Todos vocês, Maria José, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Sem vocês não existe Sociedade Brasileira de Química. Bom te ver. Um abraço.